Bom dia. Microempreendedor individual, o conhecido MEI. Essa é uma alternativa que muitos brasileiros encontraram para não viverem na ilegalidade e para também contribuírem com a sua previdência social, porque é a maneira mais barata de poder contribuir para a previdência e garantir a sua aposentadoria no futuro. Tudo normal, iniciativa maravilhosa do governo federal que criou o MEI e que incentivou, inclusive com empréstimos e tantas outras alternativas de participar de licitação, uma coisa maravilhosa. O que acontece? O que acontece e deixa todos muito tristes é que você, quando abre o seu MEI com a sua documentação, você assina um contrato com o governo federal, um contrato. E no final deste contrato está dizendo que você é isento de alvarás, emoluentes e tantos outros que são cobrados anualmente do contribuinte do MEI. Você assina esse contrato com o governo federal. E como você está assinando um contrato com o governo federal, isso deveria ter validade. É uma validade federal. É um compromisso seu de prestar um serviço e em troca deste serviço, porque você está trabalhando na informalidade, muitos desses MEIs abrem com o intuito específico de realmente virar um empresário, de poder depois sair de MEI e ir para um microempresário e assim crescer. Louvável demais. Tem acesso a banco, a empréstimos mais facilitados, tudo uma maravilha. Só que a grande maioria, 70%, vem para esse tipo de informalidade para poder contribuir com a sua previdência social. E aí você assina um contrato dizendo que você é isento de pagar os alvarás. E o que acontece? Os municípios, como em Guabiruba, foi feita uma lei já em 2015, passando por cima de uma lei federal, porque não se pode legislar. É um conselho em Brasília que decide qual a situação, o que é e o que não é cobrado. Mas Guabiruba criou uma lei intermediária em 2015 e essa mesma lei está invalidada. E por isso, todo mês, todo ano, tem que pagar o alvará de localização e o alvará sanitário. O que deveria ser isento. Você assinou um contrato que não tem validade nenhuma. Não tem validade porque você tenta questionar. Eu não sou microempreendedor individual. Eu trabalho com esse tipo de sistema na prefeitura de Guabiruba. Porém, o que a gente percebe das pessoas é que não se tem o que fazer. Eu busquei, junto ao Ministério Público de Santa Catarina, por 2 oportunidades, reverter essa situação e se fazer apenas cumprir o que a lei federal diz. O que a lei federal diz é isso e acabou-se. O município não tem competência para legislar sobre esse assunto. Ou daqui um pouquinho nós vamos abrir uma brecha que os municípios vão legislar sobre o que é a prerrogativa do Congresso Federal, do Senado Federal e da Presidência da República, que é o Código Penal brasileiro. Essa é a margem que nós estamos tendo hoje em dia. O MEI ele está sendo enganado. Ele está sendo, de uma certa forma, ainda cobrado por coisas que não deveriam ser cobradas. Pelo um contrato que ele assinou. Mas o município de Guabiruba tem uma lei que criou esse tipo de alternativa já em 2015 e que até agora vem se mantendo. O conselho, quem decide sobre esse assunto, já em 2020, dissipou, disse o MEI não paga mais alvará. Mas Guabiruba continua mantendo. Entrei ao Ministério Público por 2 oportunidades. A primeira delas, encaminhei ao Ministério Público essa denúncia e foi rejeitado. Fiz um recurso, foi para o acordo, foi rejeitado dizendo que a lei municipal, pasmem, a lei municipal vai legislar sobre isso. Mas como legislar, o que fazer sobre isso? Eles é que tem que alterar, então o que se decide lá em Brasília e que se colocou não tem validade? Resultado, encaminhei um outro recurso ao Ministério Público de Santa Catarina. Na sequência, depois fiz um outro pedido. E foi de plano rejeitado. Rejeitado e dizendo o seguinte: o MEI que vai procurar um advogado para fazer cumprir o que a lei determina. Mas que absurdo é esse? Que absurdo é... O microempresário individual tem que construir um advogado, pagar na justiça
para fazer o seu direito ser garantido, porque Guabiruba e o prefeito Valmir Zirk não alteram ou não eliminam, revogam essa lei, que essa lei não pode ser superior do que uma lei federal. Encaminhei ao Ministério Público Federal uma outra denúncia e o Ministério Público Federal apenas respondeu o seguinte: quem legisla e quem tem que tomar conhecimento sobre isso é o Ministério Público de Santa Catarina. Mas eu já fiz tomar conhecimento disso por 2 vezes. 2 vezes. E a resposta é sempre a mesma. Quem tem que legislar sobre isso é Guabiruba, o prefeito. Fiz pedidos de informação ao prefeito. Fiz pedido de alteração ou revogação da lei. Ele disse que até tem um entendimento que isso é verdadeiro, mas que no momento vai continuar sendo mantido. Quer dizer, Guabiruba é uma cidade à margem do restante do Brasil. Em Guabiruba se faz o que quer. O prefeito Valmir Zirk já não tem muita simpatia nem dó do servidor público. De todas as formas ele usa para que o servidor público se sinta cada vez mais desestimulado. Mas agora ele também não quer saber do povo que está agora aí usando a MEI. Não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem férias, o MEI não tem nada. Muitos encontraram para poder pagar sua contribuição e se aposentar. E uma boa parte também para virar realmente um empresário. E a sensibilidade desse prefeito com o povo e com os servidores é uma coisa inacreditável. Inacreditável. E a Justiça, o Ministério Público, diz que está certo. Que o contrato que você assinou com o governo federal não tem validade. Porque lei específica sobre o tema trabalha sobre isso em Guabiruba. Mas da onde? Isso não existe, não se pode ferir uma lei federal desse jeito. E todos ficarem calmos, tranquilos, o MEI continuar pagando, a prefeitura continuar recebendo, mensalmente na contribuição dessa pessoa do MEI, mensalmente R$5 vão para a prefeitura. Além disso, mais os alvarás sempre de janeiro. É um absurdo o que está acontecendo na cidade de Guabiruba. E não é só Guabiruba, hein? Muitos outros municípios continuam com esse tipo de cobrança, cobrando alvará, mesmo a lei federal dizendo que não pode. E aí você tenta buscar o apoio junto ao Ministério Público e a informação é que, se quiser, entre na Justiça. A pessoa já é MEI, já paga pouquinho pelo INSS para ter a sua aposentadoria, ele vai ter que despender de R$2, R$3 mil para entrar na Justiça para poder garantir-se o que ele assinou com o governo federal, o seu contrato. Realmente é um absurdo. Para onde nós estamos caminhando? Não faço a menor ideia. E, lamentavelmente, o Ministério Público, nesse aspecto, fica muito a desejar quando não toma uma atitude, manda um termo de ajuste de conduta para o município, para que ele se enquadre ao que a lei já diz e ao contrato que o MEI assina com o governo federal. Obrigado. Estamos aqui sempre no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Um bom dia a todos e até amanhã.